Gravando! Então, gentes, a gente falou aqui do clima frio de montanha. Então, o clima frio de montanha, ele é um clima que é um migué, tá? Então, a gente está dando um migué. Eu tinha mullets também. Eu já tive mullets. Já tive. Ah, O frio de montanha, ele é um mega migué, tá certo? Então, a gente está dando um migué aqui. Então, a gente está falando que essa região da montanha, ela vai ter o mesmo clima que, né? Mas não é, ok? É muito comum aparecer questão aqui, gente, na verdade, que ele mostra uma montanha, coloca uma montanha com as diferentes altitudes e as diferentes vegetações ou os diferentes climas na montanha. Isso é comum aparecer, beleza? Mas, no geral, pensa assim, tem montanha, é clima de montanha, se é clima de montanha, é porque é uma montanha. Beleza? Simples e claro, ok? Tá. Então, o clima frio de montanha, ele é essa exceçãozinha, ok? Agora, vamos começar nos climas mesmo aqui, de acordo com as latitudes. Então, olha aqui nesse mapinha, a gente já observa. Então, aqui, gente, ó, o que, que vai acontecer em todos os nossos climas? Ó, percebam que tem um padrão. Sumaré adora padrões aqui para preparação para o vestibular. Nós temos um mapa mostrando a localização desse clima no mundo. Então, onde que a gente tem, ok? Ó, aqui e aqui. A gente tem um climograma, que eu vou fazer uns comentários gerais desse climograma, analisando essas características. Ó, então, a gente tem aqui um climograma e tem as características aqui no verão e no inverno. Eu sempre vou trabalhar com verão e com inverno. Outono e primavera a gente desencana, beleza? Tem uma fotinha mostrando aqui esta cidade que está marcada. Então, sempre tem uma cidade marcada aqui no nosso mapa. Então, a fotinha dessa cidade. E aqui, gente, que fator que a gente está utilizando para explicar esse clima, né? Então, o que a gente vai utilizar como fator aqui? Então, perceba que nesse caso era a altitude, no frio de montanha. Nesse caso é a latitude, beleza? Porque é o clima polar, tá certo? Em alguns casos específicos, pode ter uma observação sobre o clima, mas em geral não vai ter. Beleza? Então a gente tem um padrão aqui nesses slides de clima, ok? Então, olha o clima polar, velho. O clima polar, ele é o clima que está além dos círculos polares. Então, a gente vai pegar a marca do círculo polar e estender na latitude, tanto no norte quanto no sul, a gente tem um clima que vai ser frio, beleza? Ele vai ter uma grande variação na temperatura, uma grande amplitude térmica. Olha aqui, gente, essa linha de amplitude térmica. Olha o gráfico de temperatura aqui, ó. Perceba que ele varia do 10 graus até o menos 20, né? Uma amplitude térmica de 30 graus. Isso é muita coisa, beleza? Então a gente tem uma grande variação. E por que que tem essa grande variação? Porque a gente tem que lembrar, a gente volta lá nas aulas de movimentos da Terra, que a inclinação da Terra vai fazer com que parte do ano essa região esteja recebendo sol e parte do ano essa região não está recebendo sol. Portanto, a gente vai ter essa variação de temperatura, beleza? Então, desde ontem, né, essa região aqui está recebendo sol, beleza? Porque foi o equinócio, beleza? Então, começa o grande dia lá no Polo Norte, que dura de ontem, né, de 21 de junho, e vai até 21 de dezembro, o dia no Polo Norte. Então, essa região está recebendo sol, então está no verão deles, beleza? Só que aqui a gente também vai pensar nessa região aqui, como é uma região no polo. Maré, Oi. é equinócio ou solstício? O solstício, desculpa. Ah, tá. Desculpa, Assustei, solstício, assustei. solstício. Solstício de inverno, solstício de inverno, solstício de inverno, desculpa. Obrigada. Desculpa, falha minha. Aí manda aquela, não, eu só estava vendo se vocês estavam prestando atenção mesmo. Não, na verdade foi falha mesmo. Gente. E aí, gente, vamos lembrar que a gente falou lá da Lei Geral de Circulação Atmosférica. O polo, ele é uma região dispersora do ar, beleza? Então, a gente tem aqui nessa região do polo uma região seca, tá? Então, aqui
é uma região seca. Perceba aqui, gente, a variação de chuvas ao longo do ano praticamente não chove, né? Tá tudo aqui abaixo dos 100 milímetros, beleza? Um pouquinho mais aqui, mas é quase nada de chuva. Então, é um clima seco. Galera, se é um clima seco e é um clima frio, a vegetação ela vai ter que atender a essas características. Então, a gente sabe que lugares frios a gente vai ter uma baixa diversidade, vai ser uma vegetação homogênea, e se é um clima seco, a gente vai ter um baixo porte, vai ser uma vegetação rasteira. Então, os nossos slides de vegetação, né, tá aqui o nome da vegetação, ele muda um pouquinho, tá? Então, tem o mapa. Perceba, gente, que a vegetação, ela não bate exatamente com o lugar do clima, não é exatamente, mas é uma grande proporção, e a gente quer simplificar. Então, a gente vai sempre vincular a um clima aqui, beleza? Então, aqui, ó, onde está a vegetação, a gente está vinculando com o clima polar, tá certo? Não bate exatamente, mas é quase, ok? Aqui vai ter 4 linhas aqui, ó, descrevendo esta vegetação, e eu vou tecer alguns comentários. Vai ter um monte de nome zoado aqui, né? Coisas da biologia, heranças da biologia. Então vai ter um monte de nome zoado. Você não vai precisar guardar todos os nomes zoados. Tem 2 nomes zoados que vocês vão guardar, beleza? O resto dos nomes zoados, se guardar, guardou. Se não guardar, não é problema. E por último, aqui como eu prometi, né? Sumaré blogueirinho. Então, aqui nas vegetações vai ter um sumaré observando estas vegetações. Aqui o Marco, né, o sumaré blogueirinho, viajando, né, sumaré aventureiro, né, viajando pelo mundo, mostrando aqui as vegetações para vocês. Olha, gente, a paisagem é tão bonita que tem um modelo estraga a foto, né? Então, para ver que coisa da hora, que lugar espetacular, beleza? Mas como a nossa relação, gente, é feita de confiança, eu preciso confessar para vocês que apesar de eu estar visualizando uma vegetação aqui, ó, então é nessa região aqui, ó, é uma vegetação bem similar à tundra, eu não estou aqui na região da tundra, tá? Então, momento aqui, Sumaré, confessando para vocês, na verdade, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, no ponto mais ao sul da América do Sul. E aí aqui é uma vegetação similar à tundra, então aqui a gente percebe aqui, ó, essa característica que eu vou comentar, mas não é exatamente lá, beleza? É isso, Marcão. Cara, é um bom projeto de vida, cara. Então, sempre que perguntam para mim, Sumaré, você é rico? Não, não sou, cara. Né? Eu sou bem de boas aqui, mas eu consigo fazer minhas viaginhas, né? Então, um dia vai acabar o apocalipse e eu vou poder voltar a viajar, beleza? Né? Mas por enquanto, né, a gente está aqui no apocalipse, então a gente segue essa vida nossa apocalipsenta. Galera, então vamos aqui comentar aqui um pouquinho sobre as características que eu coloco aqui, ó. Então, aqui a biodiversidade, ela vai estar bem tranquila, porque vai ser aquela relação que a gente viu, né, com esta umidade. Então, a gente vai ver que algumas vegetações, elas são mais heterogêneas, algumas vegetações são mais homogêneas, ok? Na questão do porte da vegetação, a gente tem 3 estratos que a gente trabalha com vegetação. A vegetação herbácea, que é uma vegetação rasteira, a vegetação arbustiva, que é o meio do caminho, então seria como se fossem as folhas nos galhos ali, e a vegetação arbórea, que é a vegetação de grande porte, as árvores, ok? É como se fosse Pokémon, né? Só a graminha, depois vira o arbustinho, depois vira a árvore, ok? No caso da tundra, ela é menos do que a herbácea, ela é uma vegetação assim que basicamente é só musgo mesmo, uma coisa grudada ali nas rochas, tal. Mas como a gente trabalha com os 3 estratos, então a gente coloca a herbácea aqui para facilitar a nossa vida. Nessa parte de oferta de água, vou estar descrevendo aqui se é um lugar que vai chover o ano todo, se é um lugar que vai ter chuva moderada, se é um lugar que vai ter baixa umidade. Então, aqui a gente vai pensar sobre essas características da umidade. E essas características da umidade vai nos dar algumas adaptações vegetativas, que eu vou comentar depois, a gente vai chegar em algumas que vão ter essas adaptações. No caso aqui, né, a gente só coloca baixa umidade. Aqui sobre as folhas, gente, as folhas da vegetação, elas vão
ter algumas variações que são dependentes do clima. Então, a gente tem as caducifólias, que estão em contraposição às perenes. Uma vegetação perene é aquela vegetação que mantém a sua folhagem igual o ano todo. Uma vegetação caducifólia é uma vegetação que tem uma variação, uma transformação nessa folhagem ao longo do ano. Então, pensa na clássica vegetação do clima temperado, né, que está lá, começa, né, com as folhas bonitinhas, aí no outono as folhas vão amarelando, no inverno cai a folha, na primavera ela volta a nascer. Então, a gente vai ter uma variação dessa vegetação ao longo do ano, tá certo? No caso da tundra, como a gente fica uma boa parte do ano congelado, então a gente pode dizer que essa vegetação também é caducifólia, porque nesse período do congelamento a folha some, basicamente, ok? E ela só volta ali a nascer na primavera, no verão, beleza? Aqui, a aciculifoliada, a gente está falando do quão estreita ou quão larga é uma folha. Isso está referencial à umidade. Lugares mais secos, a vegetação ela tende a estreitar a sua folha para evitar perder água. Lugares mais úmidos, a vegetação ela tende a alargar a sua vegetação para perder água, beleza? Então, aqui uma vegetação aciculifoliada, porque é característica de um lugar seco, beleza? Sobre a tundra, gente, normalmente as questões que envolvem tundra é você pensar que é a última resistência dos seres vivos, vamos dizer assim. Depois da tundra é só gelo, ok? Então, é a vegetação mais recente do planeta, é a vegetação bem recente, perto da idade do planeta, e é uma vegetação que resiste a essas temperaturas extremamente baixas, ok? Então, normalmente a tundra vai estar vinculada a essa ideia de ser essa resistência, lugares extremamente frios. Ok. Maré, Diga. posso fazer duas perguntas? Agora só falta uma, porque Tá. você fez a primeira e eu O deixo você solo fazer. da tundra é um solo diferente, né? Que chama permafrost, se eu não me O engano. permafrost, exatamente. O solo, então, ele passa parte do ano congelado, é isso? Exatamente. Parte do ano ele congela, vira o gelo ali. E aí parte do ano. E aí, assim, pensa que você congelou tudo aquilo, quando vem a primavera, derrete isso. Então você vai ter essa umidade que vai ajudar a fertilizar esse solo. O permafrost, por incrível que pareça, é um solo fértil. Né? Por incrível que pareça. Ah, tudo bem, então. E a Beleza? outra pergunta que eu tenho para fazer é, eu não sei se eu vi em uma notícia, não sei se foi uma atualidade, mas parece que tem parte do polo Antártico, não sei, descongelando. E aí falava que países como Estados Unidos e Rússia brigavam para extrair petróleo daquela área. Me explica mais ou menos assim, como é que pode ter petróleo embaixo de tanto gelo? Porque petróleo a gente sabe que tem a ver mais com sedimentos, enfim, né? Parte de bastante Exato. sedimento. Então, você tem que lembrar que esse processo de formação de petróleo, ele é pré-separação da Pangeia. Beleza? Então, Tá. pensa que você tinha Pangeia, aí você. As jazidas de petróleo, elas estão ali naquele período, aí vão começar a separar a Pangeia. Então, hoje a gente tem essa distribuição do petróleo no mundo, nessas regiões, dessas bacias sedimentares, que se formaram lá ao longo da era Mesozoica, que é quando está separando os continentes, beleza? Ah, tudo Então, bem. vai acontecer de coisas bizarras do planeta de ter petróleo em locais bizarros, assim, tá? Bizarro. Uma outra coisa do permafrost que é interessante também, já que você puxou essa ideia do permafrost, é o risco do aumento do aquecimento global por causa do degelo do permafrost. Né? E por quê? Era sobre isso. Oi? Era sobre isso a matéria que eu tinha lido. Então, porque essa região, como você tem essa região muito congelada, você tem muito gás metano acumulado ali embaixo. Né? Então você tem gases ali acumulados. Então, com o degelo, partes assim de gases que estavam congelados há milhões de anos estão sendo liberados agora na atmosfera muito rápido, beleza? Entendi. Então, assim, mas ainda está naquela escala, vamos dizer assim, do estamos investigando e vendo o quão isso é um risco mesmo, ok? É bem realidade, né? Por conta da globalização, enfim, do degelo.
e tudo mais. Do aquecimento Uhum. global. Isso. Sim. E essa Obrigada. região do Ártico é uma região muito estratégica, né? Então, quando a gente fala lá na geopolítica, que a gente fala Geopolítica, isso. áreas estratégicas do mundo, então a gente tem alguns pontos do mundo que são áreas geoestratégicas, de importância devido à sua localização mesmo. O Oceano Ártico, ele é uma área extremamente estratégica, por causa disso aqui, ó. Opa, olha aqui, ó. O Oceano Ártico, ele é um lugar pitiquiquinho, mas que você tem aqui a ligação do hemisfério norte inteiro. Quando a gente olha para o mapa, num mapa projeção plana, dá essa impressão de que qual a importância de tudo isso aqui? Pensa que tudo isso aqui é um ponto, Exatamente. beleza? Então ele tem essa importância estratégica. O controle do Oceano Ártico, ele é uma briga aí entre principalmente Estados Unidos e Rússia, né, que vem desde o período da Guerra Fria, é o Uhum. controlar essa região. Beleza? Que loucura. Muito Doideira. obrigada, Sumaré. Nada, dispõe. Estamos aqui para servir. Beleza? Mesmo quando faz mais perguntas do que pediu. Pediu 2 e fez 3. Mas vamos lá, gente. Beleza, então? Ok? Vamos começar a vincular outros fatores. Vamos chegar no clima subpolar. Gente, aqui já vou começar a colocar minhas reclamações sobre denominações. Mano, tem gente que chama esse clima de clima frio, mano. Puta nome merda, né, velho? Vamos combinar que é um nome merda, chamar de clima frio, velho? Pô, né? Vamos pensar no nome melhorzinho? Eu prefiro subpolar, tá? Em alguns locais você vai encontrar subpolar, outros locais você vai encontrar o clima frio. Então vamos ver a localização geográfica desse clima. Tá vendo que tá esse clima aqui, ó? Pega aqui a faixa do círculo polar. Então está na região temperada, mas ali próxima ao círculo polar, ok? Então vai ser uma região que a latitude vai determinar que seja frio realmente o ano todo. Beleza? Então é uma região fria, porque está ali numa extrema latitude, ok? Tem também uma amplitude térmica, tá certo? Porque aqui também é uma região que vai ter essa variação da incidência da luz solar, então a gente consegue ver essa amplitude térmica, mas a gente percebe que é um lugar realmente frio, também varia ali do frio para o muito frio. No verão chega ali pegar uns 15 graus, uhul, calorão, né? E no inverno lá no menos 15, menos 20, tá? Agora a gente vai ter que falar das nossas massas de ar, ok? Então, quando a gente falou lá da Lei Geral de Circulação Atmosférica, a gente pontuou que essa região no Círculo Polar é uma região úmida, né? Então, é uma região úmida porque a gente tem aquela massa de ar que está vindo do polo, aquela massa de ar que está vindo do trópico. Então, a gente tem aqui essas massas de ar. Uh, essas massas de ar para fazer esse contato. Marcão, acredita que as roupas para esse lugar, cara, é mais barato do que eu imaginava. E aí, cara, maior cagada que eu fiz na vida. Primeira vez que eu viajei para um lugar frio, eu achei, vou alugar as coisas lá que fica mais em conta do que comprar aqui, porque afinal de contas eu vou comprar aqui para usar 2 semanas e depois vou deixar no armário. Não faça isso, velho. Foi a maior cagada. A primeira vez que eu viajei para um lugar frio desse, eu aluguei a roupa e, cara, eu paguei no aluguel por 15 dias quase o dobro do preço da roupa comprada aqui na Decathlon, beleza? Aqui na Decathlon, que é na parte de artigos esportivos ali, você encontra roupas desse tipo. Eu paguei em 15 dias de aluguel quase o dobro do valor da roupa aqui. Então, vale a pena comprar aqui. Sabe, aquela ideia do, vou comprar no lugar. Não, compra aqui é mais barato. Tá? Então, ó, Sumaré, além de dar aula de geografia, cara, também é guia turístico, beleza? Então dá dicas de viagem. Sumaré, blogueirinho. É isso aí, tamo junto, mano. Curta o canal, compartilhe com seus amigos, uh, ativa o sininho. Galera, então vamos lá. Então a gente viu que essa região é uma região úmida, porque a gente tem aqui essas massas de ar. Porém, contudo, entretanto, no entanto, mais obstante, todavia, vamos retomar, gente, aquilo que a gente falou sobre as massas de ar. As massas de ar, quando é verão no hemisfério sul, ou seja, é inverno no hemisfério norte, as massas de ar, elas vão para o sul. Beleza? Então, no inverno aqui nessa região, a massa de ar que vai atuar aqui é aquele ar que sai lá do polo. Beleza? Então, a gente está falando aqui de uma massa fria e seca, beleza?
Então, é uma massa fria e seca que está atuando aqui, deixando o inverno muito frio e seco. Beleza? No verão, aqui, a massa de ar que atua nessa região são massas de ar que saem do trópico. Então, se são massas de ar que saem do trópico, são massas mais quentes, beleza? Então, a gente não vai ter um verão tão frio quanto o inverno. E vão ser um verão que vai ter umidade, porque a gente vai ter o encontro das massas de ar aqui, porque essa massa de ar só vai atuar ali no verão. Beleza? Então, esse clima aqui, além da latitude, a gente tem que levar em consideração a massa polar, que vai deixar esse lugar seco no verão. Beleza? Se é um lugar que já tem uma estação chuvosa, ou seja, a gente vai ter uma chuva mais moderada, a gente vai ter a taiga, que é uma vegetação arbórea, que é chamada aqui também por muitos, como o Gabriel lembrou, a vegetação de conífera. Gente, olha esse bebê. Olha este bebê. Olha que coisinha mais tchuca-tchuca que é esse neném. É o Sumaré Neném. É muito bobo. Ah, que coisa mais tuca-tuca. Gente, falar um negócio para vocês. Essa foto aqui foi a primeira foto da minha vida que eu tirei pensando em utilizar em sala de aula. Foi a primeira vez que eu falei assim, nossa, é uma foto que eu posso usar para minhas aulas. Tira essa foto assim, né? Aí eu tirei essa foto. Olha que bonitinho, gente. É muito tuca-tuca, né? Ai, que coisa. Olha, tinha até cabelo. Olha que belezinha. Ai, ai, ai. Galera, então vamos lá, né? Vamos falar da taiga, ou vegetação de coníferas. Então, é uma vegetação arbórea, árvores, é chamada de conífera, beleza? Porque tem esse formato de cone, ok? É uma vegetação perene, mantém as suas folhas ao longo do ano, e é uma vegetação aciculifoliada, então tem folhas mais estreitinhas. É o clássico pinheirinho. É uma vegetação que já foi praticamente toda detonada do mundo, principalmente para a produção de celulose. Então, é uma vegetação que foi muito utilizada aí na produção de celulose. No Brasil, a gente vai ter aula de Brasil no final do ano, beleza? Mas já dá para a gente colocar aqui, ó. No Brasil, a gente tem uma espécie de taiga, um tipo de taiga, a nossa conífera, que são as araucárias. Araucária, gente, é a árvore mais linda do universo. Beleza? Quando Deus estava muito feliz com a humanidade, ele criou a araucária. Vocês já perceberam que a araucária, gente, é uma árvore que parece que quer te dar um abraço? Já notaram que ela tem aquela vegetação assim, aqueles galhos assim, parece que ela quer dar um abraço. Ela é muito fofa. A araucária é a nossa taiga, é a nossa conífera, está aqui na região do nosso clima subtropical. Então, pega aqui a região Paraná, Santa Catarina, ali, sul de São Paulo. É uma vegetação que é uma conífera, mas não é num formato de cone, beleza? Porque ela tem aqui, né, né? Então é como se os braços dela fossem abrindo. Júlia, o mais tem dois nomes bizarros que vão ser importantes, que vão ser importantes. Normalmente, gente, esses termos aqui, essas palavras, elas vão aparecer no enunciado, às vezes, comentando sobre a vegetação. Por exemplo, perene é um nome que é bastante, vamos dizer assim, intuitivo, tá? O mais importante aqui é pensar, eu acho que nessa relação aqui, ó, do porte e da biodiversidade no geral, beleza? Mas os nomes bizarros eu vou comentar quais são dois que você vai precisar guardar. Dois. Beleza? Então, partiu.
Agora, gente, nós vimos aqui os 3 climas frios, tá? A gente tem 3 climas frios: montanha, polar e subpolar. Vamos pular para os climas quentes, quente mesmo, beleza? Então agora a gente vai para a região intertropical, tá? Então a gente vai ter aqui a região intertropical. Então vai ser o lugar que é quente o ano todo, tá certo? Na linha do Equador, então aqui só a latitude está interferindo no negócio. Na linha do Equador, a gente vai ter o clima equatorial. Lembrar que é a zona de convergência, então a gente tem ali a massa de ar vindo dos 2 trópicos e muita chuva, temperatura muito alta aqui nessa região. Praticamente, gente, e aí o clima equatorial, cara, é um clima que não dá para não saber qual é olhando aqui para o climograma, né? Você vai ver que a linha da temperatura ela é estática, ela é estável, ela se mantém aqui o ano todo. Temperaturas elevadas e muitas chuvas o ano todo. Belezinha? Então, aqui, gente, é um lugar, é uma vegetação que vai ser com muita diversidade e com uma grande porte dessa vegetação. Beleza? Aqui, Júlia, a primeira palavra que você vai ter que guardar, que é latifoliada. Aqui você vai ter que guardar esta palavrinha. Essa palavra é uma das 2 palavras que vão ser cobradas de você. A vegetação latifoliada, que é das florestas tropicais, que também são chamadas em alguns locais de floresta equatorial. Também é chamada de floresta latifoliada. Também é chamado de floresta úmida. Beleza? Gente, olha esse Sumaré agora, né? Que agora está num outro look, né? Num look verão, né? A gente pode ver o look verão aqui, né? Com um mega Ray-Ban, né? Camisa regata, olha o Sumaré de camisa regata, belezinha? Aqui estamos. Vamos marcar o Sumaré no mapa aqui, ó. Sumaré está aqui, ó. Sumaré está aqui, ó. Pão. Já que a gente falou de áreas estratégicas, essa aqui é uma das áreas estratégicas do planeta, né? O Canal do Panamá, né? Que é o canal que liga aqui o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, aqui o Sumaré mostrando a sua felicidade por estar vendo um barcão, né? Passando ali pelo Canal do Panamá, passando pela Iclusa. O Canal do Panamá ele fica no meio da floresta, ele corta, né, o Panamá, passando pela região da floresta equatorial, ou tropical, ou latifoliada, ou úmida. Uma vegetação, gente, extremamente densa, fechada, né? Então, aqui as árvores, uma colada na outra. A vegetação, né, tropical, né, mais famosa seria aqui a floresta amazônica, beleza? Mas vamos diversificar, vamos mostrar aqui a floresta do Panamá, beleza? Lembrando que essa floresta do Panamá foi um dos empecilhos na construção do Canal do Panamá, né? Então teve, né, o Canal do Panamá ele começa a ser construído para a construção, volta a ser construído anos depois, né, já que o Lesseps, que é o cara que estava construindo ali, foge, porque começou a dar um surto de malária, a galera morreu, tal, foi bem bizarro mesmo. Essa palavra bizarra, por falar em bizarra, gente, higrófila, né, ela é o seguinte, é uma vegetação que seria adaptada a muita água, né? Então vai ter aqui, inclusive, vai ter vegetação que vai viver dentro da água. Ela é muito pouco utilizada em questões de vestibular, ok? Mas eu botei aqui porque tem uma vegetação que vai ser essa vegetação higrófila. Vamos colocar o nosso querido Brasil, brasileiro, né? No Brasil aqui a gente pode falar da floresta amazônica, então a Amazônia, e a gente pode falar também na nossa querida Mata Atlântica. 2 vegetações que se enquadram aqui, uma floresta de grande porte, uma floresta de vegetação latifoliada, muita água, e com uma biodiversidade altíssima. Beleza? Ok? Tranquilo? Belezinha? Bonito?
Então, gente, a gente sabe que na linha do Equador tem muita umidade, mas a gente sabe que na linha do trópico tem pouca umidade. Então, vamos lá para o clima desértico, tá? Então, na linha do Equador, a gente falou de grande umidade. Na linha do trópico, baixa umidade. Porém, contudo, entretanto, no entanto, mais obstante, todavia, a gente percebe que de um lado do trópico a gente vê deserto, né? De um lado aqui a gente vê deserto, do outro lado a gente não vê deserto. De um lado a gente vê deserto, do outro a gente não vê deserto. Por que que de um lado a gente tem deserto e do outro lado a gente não tem deserto? Por causa das correntes. Por causa das correntes marítimas. Enquanto de um lado a gente tem a corrente fria, que retira a umidade, do outro lado a gente vai ter a corrente quente, que aumenta a umidade. Ah, Sumaré, então vai ser o mesmo clima do outro lado também, né? Exato, a gente vai ter depois um clima específico aqui desse outro lado, por causa dessa corrente marítima, beleza? Então, a gente tem a latitude como um fator e a corrente marítima também. Já marco aqui para vocês, gente, esse deserto que é uma exceção aqui, ó. Perceba que este deserto, ele não está, né, vinculado à latitude e à corrente marítima. Esse deserto aqui, o deserto de Gobi, ele vai estar vinculado à continentalidade. Mas em todos os casos a gente vai ter a mesma coisa, né? Uma baixíssima umidade ao longo do ano e temperaturas médias elevadas. Lembrando que diário, se a gente pensar durante o dia e noite, a amplitude térmica é alta. Durante o dia é quente, à noite é frio, beleza? Mas se a gente pensa como a média é uma temperatura alta. O deserto diferenciado é o deserto de Gobi. Beleza? É o deserto diferenciado. Ô, galera, agora é o seguinte. Segura o peso dessa foto. Vai demorar para carregar, hein? Vai demorar para carregar a foto agora. Olha o peso. Olha o peso dessa foto, galera. Professor Sumaré de Geografia, professor Matheus de Redação, não está mais na Coopera, professor Wellington de Literatura, professor Gabriel de Sociologia, professor Cauã de Matemática e professor André O Pequeno de História. Segura o peso dessa foto, galera. Olha o peso dessa foto. O André é o pequeno, né? André o pequeno, é o Little André, né? É o nosso grande professor André. Beleza? Gente, aqui nós estamos no deserto de Nazca, beleza? Aqui no Peru. Aqui foi uma road trip que nós fizemos, aqui, ó. Então a gente está aqui, ó. A gente fez uma road trip ali, passando pelo Peru, pelos desertos, entramos nos Andes, fomos lá para Cusco, passamos pelo Lago Titicaca, foi bem da hora. E foi nessa viagem que eu fiz aquele rolê na montanha, que desci a montanha lá nas árvores. Júlia, a outra palavra importante é esta aqui, xerófila. Xerófila é a vegetação que é adaptada a baixa umidade. Inclusive, aqui a gente nem fala de folhas, né? A gente fala de espinhos. No Brasil, a gente tem uma vegetação xerófila, não temos clima desértico no Brasil, tá? Mas a gente tem uma vegetação xerófila que é a vegetação da caatinga, que depois eu vou falar da caatinga, que a gente vai falar das steppes, beleza? Então, as duas palavrinhas que você precisa guardar. Xerófila, que é uma vegetação, né, que é adaptada a baixíssima umidade,
Então, ela armazena água nela, ela não perde água para o ambiente, ela vai ter os espinhos. E a latifoliada, que é a vegetação larga, que é aí no local onde você tem muita umidade. Beleza? Galera, vai cair nossa aula, vai fechar nossa aula aqui. Semana que vem a gente fala dos outros climas e vegetação, vai dar tempo de falar de todos eles e tirar dúvidas possíveis aqui que ficar, beleza? Porque falta um clima quente e 3 climas temperados. Então vai dar tempo tranquilo para tirar dúvidas, para retomar, para a gente fechar o semestre sem problemas. Beleza, meus amores? Meus amores e minhas amoras, muito obrigado. Boa semana para vocês. Se cuidem, lavem as mãos, evitem muvucas. Vai dar tudo certo no final. Beleza, gente? Falou, valeu, beijos. Falou, tchau, tchau. Aê! Valeu. Até mais. Falou, gentes. Obrigada, Sumaré. Até mais. Valeu, até.